Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal do Sonhador. E no vídeo de hoje, gente, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo aí essa semana, que eu fiquei meio chocado, assim, sabe? Na verdade, eu já estava pensando em falar um pouco sobre trabalho, sobre visão otimista que a gente pode ter sobre a vida, porque eu vejo que tem muita gente que não gosta de trabalhar, ou que não gosta do trabalho que faz. E aí tem toda aquela frase, toda aquela coisa, ai, trabalha com o que você ama e você não precisa trabalhar. Tem todas essas coisas, né? E eu concordo e discordo ao mesmo tempo dessas coisas todas, dessas falas, porque eu acho que é tudo muito mais profundo do que você simplesmente dizer, trabalhe com o que você ama. E eu acho que nem todo mundo consegue de cara trabalhar com o que ama. Eu, por exemplo, eu demorei um tempinho para chegar onde eu tô hoje. Eu realmente trabalho com algo que eu amo. Mas eu levei um tempo para chegar até aí. Foram tentativas e tentativas, frustrações e, enfim, né, várias frustrações mesmo, né, por não ter conseguido alguns caminhos, por ter tentado em outros lugares e não conseguido. Mas eu tive um norte, né? O meu norte era o que eu estou fazendo hoje, o meu norte era trabalhar no parque, isso sempre permaneceu dentro de mim. Então tudo que eu trilhei até aí foi muito positivo para mim. E eu gostaria de falar exatamente deste lugar. Por que que foi positivo para mim? Até o momento eu não sabia exatamente que toda a minha jornada estava realmente me ensinando, estava me desenvolvendo. Mas chegou um ponto ali em 2018, né, que eu entendi isso. Tem um vídeo que eu conto aqui sobre o meu processo de autoconhecimento. Eu falo que eu passei pela dança, né, que eu trabalhei com arte, que eu trabalhei com dança. E nessa época eu não entendia que isso era essencial para minha alma, para o meu aprendizado, para o meu ser naquela época. E para o meu ser hoje, né, para quem eu sou hoje. Então, hoje eu olho para trás e eu sei que na dança eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a me expressar, eu transformei minha postura. Eu não sou uma pessoa que tem uma postura 100%, tá? Mas, nossa, eu tive uma postura péssima, eu era assim, muito tímido, muito fechado, e a dança, ela me transformou em um ser muito mais sociável, com uma postura muito mais alinhada, que naturalmente já alinha o chakra, já alinha tudo, já te traz autoconfiança. Claro que, né, isso é um músculo, né, a autoconfiança é um músculo que a gente tem que treinar para sempre, que eu até hoje estou treinando muito, mas me ajudou muito, entende? Então eu vejo hoje o que eu aprendi na dança. E depois disso eu passei por outras experiências, inclusive trabalhei um pouco com vendas, bem pouco, mas a vendas me ensinou muita coisa também, me ajudou a desenvolver uma lábia que eu não tinha e que eu comecei a ter, me deixou um pouquinho mais desinibido para soltar algumas coisas, porque na vendas tem todo um jogo de cintura que você vai se desenvolvendo e você fica com uma lábiazinha diferente, entende? Não sou super assim, tá? Mas eu aprendi um pouquinho disso. E aprendi a me vender também. A vender a mim mesmo, as minhas ideias, se eu tiver que vender, entendeu? Então, se eu tenho que conversar com alguém, apresentar uma ideia, ou numa entrevista de emprego, por exemplo, cara, você pode usar metodologias de vendas para você conseguir uma vaga de emprego. Você acredita nisso? Que você pode vender-se pro entrevistador e que você pode argumentar com o entrevistador, que você consegue, sabe? É muito interessante se você olhar isso. E é muito comum pessoas de vendas citarem esses exemplos, né? De como que entrevistas de emprego mudam quando você aprende a vender. Porque você começa a entender o espelhamento, você está conversando com alguém, fazer espelhamento, enfim, várias técnicas, gente. Então eu aprendi muito nesse mundo, mas na escola que eu trabalhei eu também aprendi a lidar com pessoas desafiadoras, entendeu? Foi realmente assim, babado quando eu trabalhei com vendas. A diretora da escola não era uma pessoa fácil de lidar, era uma pessoa complexa de lidar, era uma pessoa desorganizada, isso tudo me incomodava muito, e aí eu percebi que, eita, isso é que eu não aceito mais na minha vida. Então, às vezes, a gente tem que viver situações para não viver elas mais, né? Para decidir não viver elas mais. E hoje, trabalhando onde eu trabalho, que é um lugar que eu amo trabalhar, que é um lugar que eu quis trabalhar e que eu sabia dos desafios que teriam, eu sabia do quanto eu teria que dispor da minha energia física mesmo e mental para poder trabalhar lá. Eu consigo ver o meu trabalho e lá dentro eu consigo ver pessoas que muitas vezes não estão 100% felizes ou que reclamam de algumas coisas, e eu penso, gente, isso aqui é tão enriquecedor,
Eu trabalho ao ar livre. Às vezes eu pego chuva, pego chuva. Eu tenho capa de chuva, mas eu pego chuva. E eu acho incrível. Eu pego sol, eu pego chuva, eu pego vento. Eu trabalho em pé, eu trabalho subindo escada, às vezes eu trabalho fechando trava, né? Tipo, fazendo movimentos. E o que eu acho disso tudo? Eu acho ruim? Eu não acho ruim. Eu estou trabalhando num lugar que ao mesmo tempo que eu trabalho, eu também caminho muito. Então hoje eu faço a minha caminhada, entendeu? Eu faço exercício físico, por mais que não seja um exercício físico proposital, igual fazer uma academia, eu acho incrível, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, porque eu estou fazendo uma coisa que me deixa ativo, deixa o meu corpo físico ativo. É diferente de você estar sentado no escritório, trabalhando o dia inteiro lá, no computador, e você fica sentado o dia inteiro. Eu não fico sentado o dia inteiro. Tem dias que eu sento mais, tem dias que são mais físicos, tem dias que são menos, mas sempre tem um caminhar. Caminhar a gente caminha muito, porque querendo ou não andar de um lado para o outro, ir no banheiro, ir num sei lá onde, enfim, andar, né? Ou trabalhar em si, lá num parque de diversões, você caminha muito. E a gente não percebe, mas a gente está caminhando muito, né? Parece que não, mas se você contar os passos que você deve ter dado durante o dia, vai dar uma boa caminhada. Então eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho isso maravilhoso, entendeu? E isso é um exemplo de uma forma de ver as coisas como uma forma positiva. Eu gasto bastante tempo no meu trabalho, gasto, né? Tipo, eu tô criando conteúdo aqui, esse também é um trabalho aqui meu, no YouTube, paralelo ao meu trabalho CLT, porém, e se eu olhar para o meu trabalho CLT apenas como, ai meu Deus, só um trabalho CLT, e não enxergar a riqueza que tem dentro dele, na minha vida como um todo, não é olhar o trabalho como apenas lugar onde você ganha dinheiro, porque esse é o problema. Você pode não estar fazendo o que você ama, mas se você olhar para o seu trabalho como algo onde você está aprendendo coisas, desenvolvendo habilidades, muda a sua perspectiva, porque você já não vai sentir como se você estivesse perdendo o seu tempo. Você vai olhar de uma forma onde você está desenvolvendo habilidades. Então, ao invés de perder um tempo ou só trabalhar para ganhar dinheiro, não, o que eu estou aprendendo aqui? Quais habilidades eu estou desenvolvendo aqui? Porque tem habilidades que eu tenho que desenvolver aqui. Se você tem um desafio com alguém no trabalho, ou com algum setor específico, ou se você vai ser promovido, ou você quer ser promovido, e você acha que você precisa de habilidade tal, você começa a desenvolver. Então, quando você olha dessa forma, tudo muda e a coisa em si tem significado, ganha significado a partir do seu ponto de vista. Você tem esse poder, entende? De mudar o ponto de vista diante das coisas que você está fazendo. Pode ser que você não esteja no lugar onde você queira ainda, mas você vai chegar lá. Enquanto você não chegar lá, o que você está aprendendo com o que você está fazendo agora, neste exato momento? Entende? Ou como você pode tornar isso mais significativo, para que você entre num senso de propósito. Você entende? Enquanto você ainda tem um objetivo que te deixa mais empolgado, você continua com ele em mente, porém, enquanto você não chega lá, você vai vivendo tudo que você está vivendo com uma perspectiva de propósito e significado e de desenvolver habilidades e de crescimento. Porque daí você não vai sentir que você está perdendo seu tempo. E o que aconteceu essa semana que me deixou um pouco chocado, eu acho que nem tem a ver exatamente com essa coisa de trabalho, mas tem um pouco também, são pessoas que se conformam com a realidade que elas estão vivendo, ou que se conformam com o fato de ter nascido pobre e que para elas vão continuar pobre. Eu estava tendo uma conversa com alguns amigos lá no trabalho e uma pessoa usou a seguinte frase: cara, não tem jeito. Ela falou assim, uma afirmação, entendeu? Não tem essa, cara. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Cara, eu fiquei passado com essa frase, porque eu acho chocante alguém ter uma convicção tão forte em uma crença desse tipo. Só que, cara, não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso absolutamente não é uma verdade sobre a realidade. Quantas pessoas nasceram pobres, digamos assim, e construíram muita coisa? Saíram de um lugar teoricamente muito ruim, ou muito ruim de fato, né? Vamos assumir o fato. Saíram da pobreza e foram para a riqueza. E outra, as pessoas acham que riqueza, porque tem essa galera que fala, não, você só é rico se você for milionário, bilionário. Se você tem uma casa, um carro, isso não significa que você é rico, você continua sendo pobre. Cara, pode até ser que você não seja milionário, você não seja rico, digamos assim. Mas você entende que você tem boas coisas?
Você entende que você cresceu, que você está crescendo, que você está evoluindo, que você pode até continuar crescendo mais? Você entende que riqueza e abundância no universo, falando a nível de universo, é ter exatamente o que você precisa ter, quando você precisa ter. E quando você caminha dessa forma como eu falei, desenvolvendo habilidades, olhando a vida com esse significado de o que eu estou aprendendo no que eu estou fazendo agora, antes de chegar no meu objetivo que é mais empolgante, que deixa meu coração mais quentinho, que é o trabalho que eu amo, digamos assim. Se você tem esse norte na sua cabeça, você automaticamente vai criar abundância. Não tem como não criar. Você entende? Você vai entrar nesse fluxo e você vai crescer e se desenvolver. E se você chegar num ponto de ter uma casa, ter um carro, cara, se você não tinha isso antes, você cresceu muito, você enriqueceu. Você entende? Você compreende por essa perspectiva? Então, assim, eu fiquei chocado quando essa pessoa me falou essa frase e eu nem rebati. Eu apenas falei, entendi, não concordo, mas beleza. Porque não ia adiantar eu discutir, você entende? Não ia adiantar eu discutir. Não cabia discutir. E é o tipo de pessoa que eu tenho a sensação de que no fundo ela nem acredita realmente nisso. Ela sabe que, logicamente, racionalmente falando, isso não é uma verdade. Só que de alguma forma é uma pessoa que está acostumada a sempre colocar um negativo. Então eu não lembro se eu tinha falado alguma coisa que foi positiva, que foi... Porque eu sou muito sonhador, né? Eu sou muito assim, vislumbrante, eu vislumbro as coisas e pra mim isso é maravilhoso. E às vezes eu posso ter falado alguma coisa, não me lembro exatamente, mas eu acho que eu falei alguma coisa que gerou essa conversa e aí ela entrou nessa frase e falou isso, tipo, como se quisesse rebater a minha opinião. O que eu tava falando foi assim, cara, eu não pedi a opinião de ninguém. Eu tenho essa visão. Eu acredito que eu vou conseguir. Isso, eu lembrei. Eu falei que eu iria construir riqueza. Algum assunto que eu tava tendo. E eu falei, beleza, eu posso... Não sei se eu exponho isso agora, mas era sobre relacionamento. Sobre ter um relacionamento com alguém e tudo mais, e às vezes você não tem dinheiro, digamos assim, né? Ou a pessoa pensa, ele vai preferir fulano porque fulano tem dinheiro e tudo mais. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que duas pessoas, se decidirem ficar juntas, elas podem não ser ricas ainda, mas elas podem construir riqueza. E aí ela entrou nesse papo de não sei o que lá, meritocracia. Também acho que meritocracia tem ali uma questão. Não estou dizendo que eu concordo e discordo, né? Como eu disse, eu não concordo nem discordo muita coisa. Mas eu acredito sim que a gente pode crescer, que a gente pode se desenvolver, que a gente pode sair de um lugar e ir para outro. Tem exemplos disso na minha própria família, entendeu? Então, assim, eu sei que é possível. Se a pessoa vai ser bilionária, aí é outros 500. Mas eu não compreendo riqueza como acúmulo de dinheiro. Para mim, riqueza é você crescer, se desenvolver, tornar a sua vida uma vida com significado e ter o que você precisa ter quando você precisa ter. Ter a habilidade de seguir a sua empolgação, seguir o seu coração, seguir esse impulso divino com confiança de que as ferramentas e as vivências e tudo que você precisa, Deus vai colocar no seu caminho. Ponto. Aí você cuida da sua mente, para ela não te sabotar com bilhões de crenças negativas como essa. Se você tiver uma crença enraizada dessa, de que nasceu pobre vai morrer pobre, né? Daí você tá dando um decreto ali pro universo, ele vai ficar difícil dele te ajudar, né? Então, assim, é interessante a gente ir tirando um pouco dessas coisas na nossa cabeça pra fluir na vida e ver, cara, nossa, hoje em dia eu não recebo milhões, tá? Eu tenho emprego comum, assim, de pessoa comum, não recebo milhões. Esse meu canal ainda não é monetizado, mas Deus abençoe que vai ser assim um dia, eu acredito muito nisso, estou me dedicando para isso. Só que assim, eu já me vejo em um outro lugar. Eu saí de um lugar e fui para outro. Hoje eu tô morando sozinho, tô conquistando minhas coisas. Então assim, pra mim eu já sou riquíssimo, abençoado, entendeu? Então assim, cara, é possível sim, e não é verdade que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não é verdade. E não é verdade que se você não trabalha com o que você ama, você não pode tirar proveito da experiência que você está tendo nesse momento. Basta você mudar a sua perspectiva para uma perspectiva de o que eu estou aprendendo com isso? Quais habilidades eu estou desenvolvendo agora, no início que eu estou vivendo agora, antes de chegar onde eu quero, antes de alcançar o meu lugar. E às vezes você está no emprego, você está numa coisa que você ainda não entendeu, que aquilo ali está fazendo parte do caminho do ar onde você vai chegar. Você vai chegar aqui, e você está aqui,
trilhando aqui. Aqui não, né? Vamos colocar numa mesma linha de tempo. Aqui é o seu goal, né, digamos assim, ou algo que você quer muito, que lá dentro de você, você sabe que você vai viver, e aí você tá aqui agora, e tá acontecendo desafios, nananana, e você acha que, sabe, enfim, aí acontecem coisas e você tá com uma mente muito, sabe, negativa com relação a tudo isso, ou não buscando ver o que você tá aprendendo, o que você tá desenvolvendo, ou não acreditando que, não, pera, eu acredito, o que eu tô vivendo aqui agora é exatamente para viver aquilo lá. Gente, bota isso na cabeça de vocês e o universo ele vai fazer assim, ó. Exatamente isso. É exatamente esse o ponto. Então, a partir de hoje, meu filho, eu só vivo dessa forma. Com tudo. Com relacionamentos, amizades, projetos, tudo. Tipo, eu tô aqui agora. Que nem eu tô gravando vídeo agora toda semana. Mesmo que seja só um, eu tô gravando toda semana. Eu tô colocando esse compromisso. Por quê? Eu tenho que compreender que aqui é um trabalho também. Eu tenho que levar isso aqui a sério. Né? Só que, no momento, eu não me sinto ainda com habilidade de comunicação super no auge. Às vezes eu me sinto que eu me perco nas ideias, entendeu? Não é todo vídeo que eu falo, que eu sinto que eu falei de forma clara, às vezes fica meio confuso. Só que eu sei que eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou desenvolvendo a habilidade de comunicar, de gerar ideias, de ter insights enquanto eu estou gravando um vídeo, de ter insights para gravar vídeos, para criar o conteúdo. Então, eu sei que eu vou chegar lá. Nesse lugar onde eu vou estar, tipo, tranquilo. Para mim gravar um vídeo vai ser assim, ó, botei a câmera, bum, gravei, entendeu? Cada vez mais eu me sinto já mais preparado, já me sinto mais no fluxo. Só que se eu for apagar todo vídeo que eu faço, que eu sinto que eu fico meio perdido no ar, cara, não vai adiantar nada. E outra, eu já reparei que tem muito youtuber grande, na gringa, por exemplo, tem muito gente que fala de lei da atração, que fala de lei da suposição, que eles criam conteúdos, se você for ver os vídeos, eles são muito parecidos, às vezes tem temas muito parecidos, sabe? Tipo, mais do mesmo, parecidos. Só que cada um tem uma cerejinha, tem uma coisinha diferente. E cada um é um conteúdo. É um conteúdo que tá ali, entendeu? Então, mesmo que você assista um ou você assista outro, você vai estar assistindo um conteúdo e ele vai estar produzindo aquele conteúdo, entende? Porque ele tá no fluxo de criação, de colocar as ideias dele no mundo. E mesmo que ele fale no mesmo assunto, cada vez que ele faz um vídeo, ele tem um novo insight, ele tem uma nova perspectiva. Então, mesmo que eu venha a repetir os mesmos assuntos que eu já falei aqui, eu vou falar de um outro lugar, de um lugar onde eu já aprendi novas coisas, onde eu tive novos insights e onde eu já desenvolvi mais ainda a minha habilidade de comunicação. Você entende? Então, assim, eu tô mudando um pouco minha mentalidade sobre essa questão de criação de conteúdo aqui, sabe? Porque às vezes eu penso assim, eu criei conteúdo X, então não posso falar mais esse X, agora eu tenho que pensar em outra coisa que eu tenho que falar. Só que às vezes o X tem muita coisa para desenvolver ainda, entendeu? Subtemas para desenvolver. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, sinceramente, eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. Senti que foi um vídeo bem bom. Realmente gostei muito de ter falado o que eu falei aqui agora, sabe? Foi bom para mim, para eu me manter num caminho mais positivo, mais otimista sobre a vida, ver o significado nas coisas e manter a mente sempre nesse lugar de desenvolvimento e de aprendizado, sabe? E acreditar que realmente a vida é um espiral para cima, de evolução. Não tem essa de... Não tem como. A natureza, ela é para crescer. Uma árvore, uma semente, ela vai começar a semente, ela vai crescer, 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 até virar uma árvore, florir, dar frutos e abundância. É assim, essa é a vida. Na vida não foi feita para ser pobre. A natureza não é pobre, é só você observar a natureza que você vai entender que a abundância é a maior verdade da existência. O universo é absurdamente abundante. A gente que é doida, né? O ser humano é meio doido. Então, assim, é isso, galerinha. Se gostou desse vídeo, deixa um curtir. Se gostou desse conteúdo e quer e se interessa por outros conteúdos aqui desse canal, se inscreva no canal também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E até um próximo vídeo, galerinha. Um beijo pra vocês e até mais.